Bom, vamos corrigir agora então a prova do concurso TRT para o cargo de analista judiciário área administrativa. Questão 52. Na concepção de governança no setor público, o Tribunal de Contas da União emitiu um documento referencial básico de governança, o qual é aplicável a órgãos e entidades de administração pública, com vistas a promover ações indutoras de melhoria da relação entre governo e sociedade. A partir da literatura de governança, o documento traz os conceitos de principal e agente. No contexto da administração pública, o principal pode ser exemplificado. Vamos lembrar lá da Constituição, né? Todo o poder emana do povo, em nome dele vai ser exercido. Então, sendo o cidadão o principal dessa relação, o agente é aquele que trabalha na administração pública. Então, a gente tem alguns exemplos ali, né? De autoridade máxima, representantes eleitos, representantes nomeados. Esses são os agentes, quem estão lá em nome do principal trabalhando na administração pública. O principal é aquele que detém o poder, e o poder emana do povo. Então, os cidadãos, a letra C, está correta. 53. Ao analisar os documentos relativos à prestação de contas do ente público, os analistas de um órgão de controle e fiscalização se detiveram em um contrato específico de prestação de serviços em que todas as regras de licitação e contratação foram cumpridas. Então, a questão da legalidade estava ok, porque todas as regras de licitação e contratação estavam ok. Porém, segundo os analistas, o contrato não atendia ao interesse público, principalmente por ter sido executado em período de crise econômica, em que diversos serviços essenciais sofreram cortes e investimentos prioritários não foram realizados. A observação dos analistas está alinhada com o seguinte princípio básico de governança no setor público. Vamos pensar, a legalidade tinha sido atendida, mas o interesse público não foi atendido. Ter essa discrepância é o que é a falta da legitimidade, né? Nem tudo que é legal é legítimo. Esse é um caso, o contrato estava em termos de legalidade, estava sendo atendido, mas o interesse público não. Dá o exemplo ali da questão da crise econômica. Então, o princípio que não foi atendido, que não estava alinhado, é a letra D, princípio da legitimidade. 54. Uma das inovações da Lei de Responsabilidade Fiscal está prevista no artigo 48, que trata da transparência da gestão fiscal. Esse artigo foi atualizado pela Lei 131 de 2009. A divulgação das informações previstas nessa lei, é obrigatória apenas ao Poder Executivo? Não, os 3 poderes. Tem periodicidade anual? Não, ele fala ali em tempo real. Informações que devem ser divulgadas em tempo real. C. Tem natureza de recomendação, pois não há penalidade em caso de descumprimento? Errado, ele fala ali que caso que haja algum tipo de descumprimento, né, as transferências voluntárias elas não serão atendidas. D. Pode ser substituída pela divulgação no Diário Oficial ou jornal de grande circulação? Também não, ele não cabe nenhum tipo de substituição para aquelas informações. E. Representa a denominada transparência ativa, pois parte da própria administração. Perfeito, né? A lei ela fala ali de diversos ditames de como que a transparência deve acontecer, de como que o órgão de forma proativa já deve divulgar as informações. Isso é transparência ativa. A passiva seria aquela que o órgão fosse demandado, né? Sofresse algum tipo de questionamento por algum cidadão para ter sua resposta atendida. Então isso seria transparência passiva. Esse é um caso de transparência ativa. Perfeito. Letra E. 55. Uma das exigências de divulgação dispostas na Lei 131 refere-se à liberação em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Para cumprir esse dispositivo, os entes públicos devem divulgar 1. O lançamento e recebimento de toda a receita das unidades gestoras. Perfeito, isso é exatamente o que fala a lei. Ela fala de lançamento e recebimento de toda a receita, inclusive os recursos extraordinários. 2. Facultativamente, de forma sintética, os recursos extraordinários. Errado, os recursos extraordinários, inclusive, e não de forma facultativa, de forma obrigatória. Então, 2 errada. 3. Informações mínimas quanto à execução da despesa. Número do processo, descrição do bem fornecido ou serviço prestado e beneficiário do pagamento. Correto. Exatamente as informações que a lei fala. Ela não fala ali informações mínimas a respeito da execução da despesa. Mas se tu pegares para ver, é isso mesmo, né? Só está pedindo para que indique o número do processo, a descrição do bem fornecido e o beneficiário do pagamento. Então, são informações mínimas a respeito da despesa. Então, número 3, correta. 4.
Processos licitatórios que envolvam despesas de pequena monta, facultativamente. Ele não fala em despesas de pequena monta e não fala em nada que seja facultativo. Então, número 4, incorreta. Fica como correta número 1 e 3, que dá como gabarito a letra B. 56 fala sobre a Lei de Acesso à Informação, e aí a professora Franciele vai conseguir passar para vocês. Olá pessoal, me chamo Franciele Espíndola, aqui do Rico Domingues, e hoje nós vamos estar fazendo a correção, tá, da sua prova aí do TRT Santa Catarina para o cargo de analista, tá certo? Nós vamos estar corrigindo a Lei de Acesso à Informação na prova do analista, nesse primeiro momento, tá certo? Então vamos lá, vamos juntos. Trago para vocês aqui a questão, Lei de Acesso à Informação na prova do analista, tá certo? A FGV contou uma historinha, tá? E nós vamos juntos entender o que a questão cobrava do candidato, tá certo? Um determinado órgão da administração pública reconheceu um pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, no dia 1º de julho de 2017. A informação pedida, ela não tem caráter sigiloso, mas não está disponível integralmente e precisará ser processada pelo órgão, tá certo? Considerando o prazo máximo nos termos da Lei de Acesso à Informação, incluindo eventuais prorrogações. Qual que é o prazo para o fornecimento dessa informação? Pessoal, em sala, o que nós vimos? Eu chego no órgão público. Se essa informação que eu desejo obter o acesso, de pronto, ela já está disponível, esse acesso será o quê? Imediato. Caso isso não ocorra, é dado um prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, mediante justificativa, totalizando aí um prazo máximo de 30 dias, tá certo? A questão, ela trouxe como parâmetro a data 1º de julho, 1º/7, tá certo? Aí você teria que ter, né, levado para a prova esse raciocínio dos 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa, porque a questão fala incluindo eventuais prorrogações, tá certo? Com isso, o nosso gabarito dessa questão é letra D, D de dado, tá certo? Na sequência, eu trago para vocês justamente o que está disposto lá na Lei de Acesso à Informação, tá certo? A redação, ó, a resposta deve ser dada imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogável por mais 10 mediante justificativa. Era esse raciocínio, tá, que o examinador quis cobrar de você, tá certo? Com isso, o nosso gabarito é a letra D de dado, tá certo? Pessoal, desde já estamos na torcida por vocês, tá certo? Até mais!